Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte que no mínimo, inusitada. É uma tese que mistura humor, psicologia e cultura digital, chamada O Elogio da Loucura Digital, de um neuroeducador, o Psy Macedo. E a proposta central é pegar uma obra de 1511, O Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã, e usar como lente para entender o sobe e desce dos ídolos algorítmicos no Brasil. É uma premissa que chama atenção, né? A sacada do autor é tratar a loucura não como uma condição clínica, uma doença, mas como uma força social, quase uma personagem. O Erasmo, lá no Renascimento, usou essa personagem para criticar a vaidade, a hipocrisia da sociedade da época, da igreja, das cortes reais. Certo, mas deixa eu já começar com uma pergunta. A premissa é ousada, usar um texto de 1511 para falar de TikTok. Honestamente, isso não soa um pouco forçado? Como é que a fonte justifica essa conexão de 5 séculos? É uma ótima pergunta, e é aí que está o pulo do gato da análise. O autor não faz uma comparação literal. Ele argumenta que a loucura de Erasmo é uma metáfora perfeita para as forças, irracionais que movem a sociedade. Erasmo falava de uma loucura que buscava aplauso, status. O que o Macedo propõe é que essa mesma loucura hoje aprendeu a usar as ferramentas do nosso tempo. Tipo métricas de engajamento, trending topics. Exato, a viralização. O palco mudou, mas o desejo pela aclamação instantânea, pela fama vazia, ele continua o mesmo. Entendi. A loucura fez um upgrade tecnológico. E para analisar esse fenômeno, a fonte se apoia em alguns pilares, certo? Exato. Para não ficar uma análise solta, o texto se estruturou em 3 eixos psicológicos. O primeiro é o que ele chama de narcisismo de massa. Ok, vamos traduzir isso. Narcisismo de massa. O que seria na prática? É todo mundo se achando o máximo ao mesmo tempo? É quase isso. É mais uma necessidade coletiva de se ver em figuras muito simples, quase como espelhos. A gente projeta nossos desejos, nossas frustrações em pessoas comuns que de repente ficam famosas. É aquele sentimento de, se ele conseguiu, eu também poderia ter conseguido. Isso cria uma conexão emocional imediata, muito forte. Faz sentido. E qual o segundo eixo? O segundo é a economia da atenção. Essa eu acho que entendo. É a ideia de que nossa atenção é um recurso limitado e valioso e está todo mundo competindo por cada segundo dela. Certo? Perfeito. E nesse mercado, o que choca, o que é bizarro, o que viraliza, tem uma vantagem imediata sobre o que é, profundo ou duradouro. A lógica é a do impacto instantâneo. A loucura nesse cenário não tem tempo para nuance. Ela precisa do clique, do like, do compartilhamento agora. E o terceiro? É a psicologia do algoritmo, que opera com base no reforço intermitente. Simplificando, é o mesmo princípio de uma máquina de caça-níquel. Você posta um vídeo, não acontece nada. Posta outro, nada. De repente, um explode. A plataforma te dá uma recompensa enorme e imprevisível. Isso vicia. E essa mesma lógica de repetição que te leva ao topo é a que inevitavelmente leva ao esgotamento. Ótimo. Agora a gente tem um mapa, vamos ver como ele se aplica nos casos práticos que a fonte analisa. No que ela chama de o espetáculo da loucura em ação. E o primeiro caso é um dos mais complexos e tristes, eu acho, o do mendigo Givaldo. Sim, a análise desse caso é bem sóbria. O autor o classifica como um exemplo de fama traumática. A gente lembra da história. Um evento extremamente violento, moralmente ambíguo, que, em questão de horas, foi transformado em capital social e financeiro. Ele virou uma celebridade instantânea. O ciclo que a fonte descreve é vertiginoso. Hotéis de luxo, entrevistas, cursos, festas. E o que a análise psicológica diz sobre isso? Porque era visível que
Tinha algo ali que não estava bem. O ponto central que o texto levanta é que não houve tempo para o que a psicologia chama de elaboração psíquica. O que seria essa elaboração psíquica, em termos mais simples? É como se ele não tivesse tido a chance de processar o que aconteceu com ele antes de virar um personagem seu, especialmente um trauma. Ele pulou essa etapa fundamental e foi direto para a performance pública. Segundo a análise, ele não construiu uma identidade. Ele foi, e eu cito, capturado por uma narrativa coletiva sensacionalista. O sistema pegou um homem em frangalhos e o transformou em produto. A frase que encerra a análise dele é: nossa, é cortante. Qual é? Quando o choque passou, restou o vazio. A loucura fez as malas e partiu. É uma frase de efeito, mas será que é justo culpar só o sistema? A tese aborda a responsabilidade do próprio indivíduo, Ou das pessoas que se aproximaram dele? usável para alguém em estado de choque. A responsabilidade individual existe, claro, mas ela é meio que ofuscada pela força esmagadora da máquina de viralização. Entendi. O caso do Gilvaldo foi um evento único. Mas e quando a fama vem de algo repetível, tipo um meme? A tese fala sobre isso? Sim, e o exemplo usado é perfeito para ilustrar essa outra faceta da loucura. O Toguro, que a fonte é apelida de o filósofo do meme. O filósofo do meme, eu lembro do bordão, em pleno 2022, ano da tecnologia. Estava em todo lugar. Mas eu nunca parei para pensar por que aquilo funcionou tanto. A tese tem alguma explicação para esse apelo da fórmula frase de efeito plus música épica? Totalmente. O autor argumenta que a fórmula do Toguro era genial na sua simplicidade. Era um formato fácil de replicar, com uma trilha sonora grandiosa e um tom de moralidade superficial. O texto diz que ele oferecia uma sensação de profundidade sem esforço. Você ouvia e sentia que tinha aprendido uma grande lição de vida em 15 segundos, sem precisar pensar muito. Era um fast food filosófico. E como o filósofo caiu? Foi a lógica da saturação que você mencionou antes. Exatamente. A repetição que o catapultou para a fama foi a mesma que o esgotou. A análise resume de forma brilhante. O meme virou anúncio, o anúncio virou ruído. O público percebe quando a autenticidade se transforma em obrigação comercial. Mas o texto faz uma observação interessante aqui. A loucura não o destruiu, ela apenas, e cito, expôs os limites do formato. Ele não desapareceu, ele retornou ao seu nicho original, no mundo do fisiculturismo, onde já tinha uma base sólida. A loucura deu um passeio com ele e depois o deixou de volta em casa. Então, o Toguro foi vítima do esgotamento do próprio formato. Mas e quando o fenômeno não é sobre uma pessoa ou um meme, mas sobre a dinâmica de um grupo inteiro? Sim, a tese também aborda isso. E o caso que ela usa para ilustrar é o do Ítalo Santos. A análise aqui foca no que a fonte chama de ostentação como ritual tribal. Ritual tribal. Isso soa primitivo. O que o texto quer dizer com isso? A ideia é que a dinâmica do grupo dele funcionava com base em rituais públicos de pertencimento. O ato de dar presentes caríssimos, como iPhones, não era só um presente, era um espetáculo de lealdade. O autor descreve isso como uma forma de criar dívida simbólica. Eu te dou este objeto de desejo e, em troca, você me dá sua lealdade e seu engajamento, que são a moeda de troca dele com o algoritmo e com as marcas. Era um sistema de poder bem explícito, então. E quando essa tribo desmorona? A fonte descreve o que acontece. Sim, a queda nesse modelo acontece quando o encantamento se quebra, quando surgem conflitos internos, acusações de manipulação ou ingratidão. O que era um laço afetivo vira ressentimento. E a fonte adverte que nesse tipo de dinâmica a loucura cobra juros altos, porque o rompimento não é profissional, é emocional. As traições são expostas publicamente e o mesmo espetáculo que construiu o grupo serve para destruí-lo. Falando em fenômenos que explodem, a tese deve ter uma seção sobre o poder de uma única frase, de um bordão, né? Eu penso em coisas como Bora Bill ou o som do casca de bala. Com certeza.
O texto chama essa seção de o apogeu do bordão e agrupa esses dois casos para ilustrar como o bordão pode literalmente engolir seu autor. Casca de Bala era sobre o som, a música, a dança. A pessoa por trás era quase um detalhe. A análise é fria e direta. O algoritmo ama músicas, não pessoas. E o Bora Bill? O caso dele ainda é mais emblemático. A fonte o define como o meme perfeito, mas o sujeito imperfeito. Isso porque ele não era um criador de conteúdo. O texto usa uma palavra ótima. Ele era um acontecimento. Alguém gritou o nome dele num campo de futebol, a cena viralizou e ele foi arrastado para o centro do palco. Essa distinção é cruel, mas faz todo sentido. Ele foi o objeto do meme, não o sujeito. Segundo a tese, isso falhou porque ele não tinha um repertório para sustentar essa produção. O repertório dele era aquele momento, e só. Em contraste, a gente tem o Luva de Pedreiro, que também explodiu com bordões, mas parece um caso diferente. Muito diferente. O autor até brinca que com Luva de Pedreiro a loucura foi generosa. A ascensão dele veio de uma autenticidade quase palpável, de uma simplicidade, de um carisma que a tese chama de pré-reflexivo. Ele não parecia estar calculando os movimentos. O receba era um grito genuíno de alegria, não um slogan de marketing. Mas ele também teve uma crise gigantesca que não veio do público. Exato. E a análise sobre isso é muito precisa. O problema, segundo o texto, veio da ausência de proteção psíquica e estrutural. A estrutura por trás dele não estava preparada para a dimensão do fenômeno. É aqui que a fonte usa uma frase fantástica para resumir a situação. Qual? A loucura diverte, mas não administra contratos. Essa é ótima. É basicamente dizer que o carisma te coloca no jogo, mas não te ajuda a ler as letras miúdas. E foi exatamente aí que a crise dele começou, certo? Na gestão da carreira. Precisamente. A loucura o colocou no topo do mundo, mas não ofereceu um manual de instruções de como permanecer lá de forma saudável. Hoje, a análise aponta que ele alcançou uma sobrevivência simbólica. Está mais quieto, talvez mais maduro, e o Bora Bill teve um final menos trágico. Conseguiu acumular algum capital e voltar para uma vida mais simples. Depois de ouvir todos esses casos, Givaldo, Toguro, Ítalo, Luva, Bora Bill, parece haver um padrão quase previsível. Uma espécie de roteiro que se repete. A tese chega a mapear isso. Exatamente, e esse é o ponto central do texto. O autor argumenta que nada disso é acidente. Existe um ciclo claro que ele descreve em 4 etapas. A primeira é a escolha algorítmica. Que é quando um vídeo aparentemente banal, do nada, recebe uma entrega massiva da plataforma. Ninguém sabe explicar por quê. Isso. A segunda etapa é a corrida do ouro. Assim que o algoritmo aponta para alguém, marcas, agências e a mídia correm para extrair o máximo de valor daquela pessoa no menor tempo possível. Uma janela de oportunidade curtíssima. Curtíssima. Aí vem a terceira, que já falamos, a saturação. O bordão, a música, o formato é repetido à exaustão por todo mundo, até perder a graça. E por fim, a quarta etapa. O ghosting digital. Tão rápido quanto surgiu, o público simplesmente some, abandona o fenômeno silenciosamente. Não tem um anúncio do fim, é só o esquecimento. Então, esse ciclo todo é um bug ou é uma feature do sistema? E essa é a grande revelação da tese. O ponto mais importante que o autor levanta é: esse ciclo não é uma falha do sistema, ele é o sistema. Uau, isso muda tudo. Não é que o sistema quebra ao produzir e descartar esses ídolos. É que ele funciona exatamente como foi projetado para funcionar. Exatamente. Criar, monetizar e descartar em alta velocidade. A velocidade é a chave. O sistema não tem interesse na durabilidade de um único criador. Ele tem interesse na produção contínua de novos fenômenos virais. É um modelo de negócio baseado na novidade e no descarte. Se esse é o sistema da loucura, existe uma alternativa. O que a tese diz sobre os criadores que não entram nesse ciclo? Sim, e essa é a reflexão final do texto. O autor personifica a loucura, que se pergunta, ironicamente, por que os criadores sãos me odeiam? E a resposta que ela mesma dá é que os criadores de nicho, aqueles que crescem devagar, com método, construindo uma comunidade sólida, eles simplesmente não precisam dela.
porque eles operam em outra lógica. Exato. A relação deles com o público é construída com base em confiança, consistência, identidade, não no choque do viral. Eles não buscam o pico de atenção instantâneo, mas sim a sustentabilidade a longo prazo. E é por isso que a conclusão dessa sessão é uma citação direta e poderosa que resume essa dicotomia. Qual é? A loucura governa o instante, a razão governa o tempo. É uma forma poética de dizer que há dois jogos acontecendo ao mesmo tempo na internet: o da viralidade e o da relevância. E raramente eles se cruzam. Bom, para amarrar tudo, nossa jornada foi longa. Partimos de um texto do século XVI para entender memes do século XXI. Vimos como funciona o ciclo de ascensão e queda, a psicologia por trás da viralização e a conclusão brutal de que a fama instantânea não é um acidente, mas o principal produto desse sistema. A tese termina com a própria loucura falando com o leitor. É um discurso final brilhante. Ela diz algo como: não me culpem, eu apenas revelo o que vocês desejam. Vocês pedem ídolos simples, histórias rápidas, emoções fáceis, eu entrego. Ela joga a responsabilidade de volta para o público. É uma provocação final e tanto. Sem dúvida. A tese, ao dar voz à loucura, oferece um espetáculo que é ao mesmo tempo divertido e profundamente crítico. Ela nos faz rir do absurdo do sistema enquanto expõe a crueldade dele. Mas o aviso final, quase escondido depois de um irônico "Bora, Bill", é o que realmente fica. É o pensamento para quem nos ouve levar consigo. Depois de toda a análise, de toda a sátira, o autor deixa uma última reflexão sobre o impacto real de tudo isso na vida dessas pessoas. Um lembrete sóbrio que ecoa muito depois que o meme desaparece. Toda loucura cobra seu preço psíquico. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.